Estamos na sede da Conselhia do PS de Ceia para falarmos com Luciano Ribeiro, Presidente da Câmara de Ceia, que anunciou oficialmente há poucos dias a sua recandidatura à autarquia senense. Olá, Dr. Luciano. Olá, boa tarde. Obrigada também por nos ter recebido aqui na sede do gosto. PS. Portanto, vamos então começar agora a nossa entrevista. Força. Está a cumprir o seu primeiro mandato. Que balanço pode fazer destes 4 anos à frente da autarquia senense? Bom, o balanço será feito sempre pelos eleitores no dia 12 de outubro. Mas a verdade é que neste tempo que levo como Presidente da Câmara Municipal de Ceia, posso dizer que foram vários os objetivos e as metas que atingimos e que estamos a atingir e os compromissos que assumimos e que cumprimos. Também com certeza não há nenhum projeto político de transformação, que foi aquilo que nos propusemos há 4 anos, que se consiga executar em 4 anos e muito menos em Portugal, dadas os condicionalismos que nós temos de vária ordem, que em nada ajudam à celeridade das questões. Mas pronto, mas podemos ir a concretizações. E neste balanço, falando de concretizações, houve um compromisso que assumimos há 4 anos, que era depois de um período muito mais difícil no que diz respeito à gestão autárquica e às finanças municipais, em que foi possível estabilizar também com a organização da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara da altura, mas também por esforço dos municípios, de procedermos a uma redução dos impostos e taxas municipais. Portanto, o compromisso que assumimos, fizemos e tivemos. Chegamos a 2025 e temos a taxa de IMI mais baixa de sempre no Concelho de Ceia. Está dentro da média da região, que foi o compromisso que assumimos. Reduzimos, no que diz respeito à componente de IMI, temos todos os fatores no máximo dos componentes familiares, que valorizam as famílias. Portanto, para a redução ainda a esta baixa de IMI, que passou de 0,39 para 0,34, temos também todos os apoios que é possível do que diz respeito à componente familiar, temos esses valores no máximo, do que diz respeito a outras agregações que é possível fazer nas freguesias mais longínquas, na eficiência energética, no arrendamento. Portanto, basta ler as propostas de IMI para verificar que tentamos, além da baixa da taxa global, também procurar incentivar. Por outro lado, comprometemos-nos em devolver 50% do IRS, ou da componente do IRS que cabe às autarquias. Para quem não sabe, do IRS que todos nós pagamos, 5% desse valor é destinado pelo Estado Central para as autarquias. E nós comprometemos, dentro daquilo que a lei permite, em devolver 50% desse valor para as famílias. Da mesma forma, a derrama baixou de 1,5% para as empresas gerais, baixou para 1%, como tínhamos comprometido, e é tendencialmente 0% para os pequenos negócios do comércio local, os serviços locais, que faturam até 150 mil euros, a derrama é tendencialmente 0%. Portanto, estes compromissos assumimos, cumprimos, revimos também o regulamento de taxas, fizemos baixar os coeficientes no que diz respeito às taxas de urbanização e às taxas para a habitação. Portanto, este compromisso foi o primeiro, cumprimos, e até porque dependia em larga medida apenas de nós. Se fizermos as contas a isto tudo, estamos a falar que são perto de 8 milhões de euros que o município não recebeu e que deixou ficar nas famílias, nas empresas, na sociedade, para, de certa forma, também retribuir o esforço que fizemos todos ao longo destes anos. Isto, claro que foi as propostas e, portanto, também tem consequências, não é? Portanto, no que diz respeito a estas opções de investimento. Por outro lado, também nos comprometemos em tentar resolver e em resolver questões muito antigas que dependem de investimento público e que eram guardadas há décadas em Ceia ou discutidas durante muito tempo em Ceia. O primeiro exemplo é o centro de saúde. Se percorremos o país todo, pergunto quantos centros de saúde é que estão prontos do PRR. O de Ceia está praticamente pronto. Vemos agora grande azáfama porque o Estado, os governos, e bem na incapacidade de fazerem, delegaram nas câmaras municipais e por isso é que vemos em vários municípios centros de saúde também agora a serem requalificados a tempo do fim do PRR. Portanto, no caso de Ceia, começou há 2 anos e meio, tivemos a visita do Ministro Manuel Pizarro na altura, e portanto já está a ser usado, está em funcionamento, a administração do edifício não é da Câmara Municipal, mas está em uso. Isso só foi possível porque houve um empenho forte da Câmara Municipal, em particularmente meu, para poder, com a OLS, que é quem administra o edifício e tinha a obrigação, podemos concretizar este objetivo de décadas do nosso Concelho. Por outro lado, também há vários objetivos, investimentos, que eu não vou estar a especificar cada um deles,
mas estão a acontecer e que não são fáceis poder arrancá-los e poder avançar, seja a requalificação da escola secundária de Ceia, seja o centro de formação, o centro de emprego, o centro de formação profissional, o edifício do FP em Ceia, seja o quartel da GNR, seja o tribunal, que também vai entrar em obras brevemente, portanto que era algo que já vinha de há 1 ano e meio, numa resolução do Conselho de Ministros. São diversas as obras de investimento público, como em Ceia já não se via há muitos anos, e necessário. E porquê é que só agora é que isso está a acontecer tudo em simultâneo? A tal energia que era inicial e que colocámos, e que temos. Está a apanhar agora então o fôlego para... É preciso dizer que quando candidatei há 4 anos eu sabia o que ia, portanto não tinha ideias tontas. Sabia o que ia, e portanto sabia o que ia, sabia as oportunidades que havia. E sabia as portas que é preciso bater para poder arrancar essas oportunidades. Nem todas as oportunidades que nós deslumbramos e que desejamos foi possível concretizar. Algumas são mais exorbitantes do que outras. Mas não ficámos quietos. Foi possível arrancar isto, exigir, junto do Poder Central, que não foi fácil, dizer que neste mandato temos 4 governos, portanto não é fácil definir uma linha e um caminho quando os interlocutores estão sempre a mudar, a somar à burocracia enorme do que é que seja para fazer no Estado. Mas pronto, isso é regra, são iguais para todos, temos que ter a habilidade e temos tido a habilidade de as superar e com rigor. E portanto há toda essa energia, essa nova energia que impusemos há 4 anos e sabendo nós as oportunidades que se colocavam no âmbito do PRR, as oportunidades que havia, as necessidades que havia, o caminho feito no âmbito daquilo que era as folgas que o Orçamento de Estado também podia ter. Soubemos trilhar o caminho e bater às portas certas para exigir aquilo que Ceia merece, o Conselho merece. Portanto, esse esforço resulta dessa energia que colocámos ao longo destes 4 anos e há objetivos de transformação do Conselho que estamos a levar e que não se consegue concretizar em 4 anos. Por isso, o motivo também de me ter colocado à consideração dos meus camaradas e eles, por unanimidade, considerarem que era a personalidade ou a pessoa mais indicada para continuar este projeto de transformação, porque há muito para fazer e nós temos coisas para fazer e coisas em andamento e não podemos sair, não podemos abandonar tudo isto, o sacrifício que foi para conseguirmos pôr a escola secundária a andar. Recandidata-se com esse objetivo de continuar a servir um concelho e terminar todas as obras e... Mais que as obras, é a transformação que é difícil do nosso concelho e a luta contra as dificuldades que nos apresentam muitas vezes como fatais e fatalistas do nosso concelho. Portanto, essa capacidade que eu ganho inspiração todos os dias, eu sabe que eu estou na rua todos os dias lido com pessoas da nossa terra que fazem acontecer as coisas, seja numa coletividade, seja no desporto, seja na música, seja numa empresa grande, numa empresa pequena, na agricultura, na indústria. Todos os dias lido com pessoas que estão a ajudar e que transformam o concelho e que fazem pelo concelho. E elas são o motivo da minha inspiração. E a inspiração de nunca desistir. Não desistir. Porque fosse para desistir, se calhar metade destas coisas tinham desistido. A escola secundária teve não sei quantos projetos, revisões de projetos, mudanças de projetos, candidaturas, contratos com empreiteiros que depois não puderam ser cumpridos porque chumbavam as candidaturas, ou nunca chumbavam, não chegavam a aprovar. Portanto, se não tivéssemos esta capacidade, esta resistência, facilmente desmoralizávamos. Isso não acontece e porque estamos preparados. Sabemos o que herdámos uma cidade também em transformação do seu espaço urbano, um processo difícil que recebemos e que eu já vinha acompanhando, podê-lo concluir, podê-lo colocar ao serviço da comunidade, ao serviço das pessoas, e há muitas iniciativas que estamos a desenvolver, temos vindo a desenvolver, que se calhar esta entrevista não chegaria para dizer tudo, mas eu focaria, para começar, já que pede esse balanço, no cumprimento dos compromissos do que diz respeito aos impostos e às taxas municipais, a redução deles todos, a garantia dos investimentos públicos que nós consideramos necessários na cidade e aproveitando as oportunidades que há, infelizmente o PRR e outras oportunidades não servem ao Estado, o país, nós todos não houve essa capacidade de os poder pôr no terreno para também usufruir disso e portanto eu focava-me essencialmente nisso, no compromisso da redução das taxas de impostos municipais, no investimento público que está na grandeza das dezenas de milhões, como há muito não se via aqui no Concelho de Ceia, a somar ao investimento municipal, que a Câmara Municipal também tem investido muito, temos estado a investir na requalificação da nossa rede viária, que é extensa e está bastante degradada, portanto, quando acabamos uma obra ou quando lançamos uma estrada, há sempre alguém do outro lado que reclama, então e esta, não é? Havemos de chegar a elas, não conseguimos chegar a todas ao mesmo tempo,
mas havemos de chegar a elas. Isto sempre com uma gestão equilibrada do município. Eu referi também que ao longo destes 4 anos, a dívida autárquica que renegociámos, portanto fizemos um plano e renegociámos essa dívida logo em 2022, e portanto tem vindo a baixar de forma consistente ao longo também deste mandato. Portanto, isso não o preocupa, o endividamento da Câmara? A mim preocupa-me no dia que não puder pagar, não é? Como na nossa vida. Portanto, nós temos compromissos. A verdade é que esse dinheiro desses empréstimos ao longo dos anos serviu para alguma coisa, não é? Ainda posso recordar uma mensagem minha numa Assembleia Municipal em que falavam também devidamente, e eu perguntava, porque nesse mesmo mês dessa Assembleia, não estou-me a recordar o dia em concreto, mas tínhamos pago a última prestação do pavilhão gimnasto-desportivo municipal de Padre Martinho, né, em São Romão. Tínhamos pago a última prestação de um empréstimo de 20 anos para aquilo. Pergunto eu, ao longo destes 20 anos, valeu o investimento ou não valeu o investimento? Haveríamos ter estado à espera estes 20 anos para investir num pavilhão gimnasto-desportivo digno para o Conselho? E a mesma pergunta é que eu faço para outras infraestruturas e necessidades, em particular no que diz respeito à requalificação de escolas, à requalificação das vias municipais, que não têm fonte de financiamento que não seja o orçamento municipal, e portanto deste equilíbrio, não é? Também houve um compromisso que assumi há 4 anos, que era a história é o que é, a história vai decorrendo. Portanto, o compromisso que tinha assumido era que, de facto, que não seríamos, respeitaríamos os compromissos assumidos, havíamos de continuar a reduzir a dívida, mas que ao fim de cada ano a dívida municipal fosse sempre baixando em termos do rácio, portanto, os indicadores, que o máximo legal é 1,5, e nós saímos em 2022 digamos que dessa violação legal, que era ter o excesso de dívida, portanto, neste momento não temos, e todos os anos temos vindo a baixar não só esse indicador, como temos vindo a baixar a dívida em termos numerários, em termos absolutos. Não é? Nós vamos falar do país, a percentagem da dívida do PIB baixou de 100%, mas a verdade é que em dinheiro, em absoluto, o país deve mais. Em percentagem do PIB baixou, mas em numerário aumentou. No caso da Câmara Municipal não, baixou o tal indicador, que no nosso caso é o 1,5 da média da receita corrente, portanto baixou, está na casa de 1,2, não só tem vindo a baixar todos os anos, como em numerário, em valor, a mesma baixou. E, portanto, a seu tempo também apresentaremos esses dados e da dimensão da redução da dívida. Falando ainda da sua recandidatura, porque é que ela foi transmitida tão tarde? Bom, sabe que eu recandidato-me e, além de ter essa vontade e, portanto, me propor, não é propriamente só porque eu quero. O PS é um partido democrático, um partido participado, portanto não nos encontramos meia dúzia num café e resolvemos as coisas. Tem militantes, tem simpatizantes e participam na vida do partido e nas decisões. Já em janeiro havia decorrido uma comissão política e depois em fevereiro uma Assembleia Geral de militantes. E em janeiro eu tinha proposto ao secretariado, e o secretariado na altura não concordou, mas levámos à comissão política, que era, se fosse necessário e houvesse essa vontade, que eu estava disponível para, como há 4 anos, sujeitar-me a primárias. Ou seja, dentro do partido, e até num modelo diferente, que era permitir que houvesse alguém que não fosse militante, que também fosse candidato. Portanto, eu propus-me. Foi uma medida que os meus camaradas da comissão política e mais tarde também da Assembleia Geral de Militantes acharam desnecessária. E, portanto, a partir de janeiro eu senti a confiança dos meus camaradas. A verdade é que no dia 18 aquilo que ocorreu foi a formalização, não é? A formalização, portanto, dessa candidatura, da qual eu já tinha o conforto dos meus camaradas. Não invalidava que no dia da comissão a política não houvesse outras decisões, era legítimo. Mas, portanto, votámos e foram aprovados não só a minha candidatura, como também a Assembleia Municipal da Engenheira Cristina Sousa, como também de candidatos a todas as freguesias do Conselho. Portanto, é um trabalho que foi feito ao longo do tempo e estava em condições, já se calhar há 15 dias, estava em condições de poder ser colocada à votação da Comissão Política. Por motivos vários tivemos que adiar, que para aqui não são chamados, e a verdade é que a Comissão Política aprovou por unanimidade os nossos 21 cabeças de listas, as juntas de freguesia, os acordos políticos com 3 movimentos independentes, o cabeça de lista à Câmara Municipal, em quem depositou a confiança para a constituição da sua lista à Câmara Municipal, e a primeira candidata à Assembleia Municipal, a engenheira Cristina Sousa, tendo também confiado na primeira candidata e no Presidente da Comissão Política e no Secretariado a constituição da lista à Assembleia Municipal, das 50 personalidades que iremos levar. Portanto, posso dizer, neste momento,
Apesar desta deliberação ser eventualmente mais tardia, mas basta ver o país todo, também presidentes que são recandidatos, só recentemente anunciaram, também tivemos que dar aqui algum período de distanciamento das legislativas, mas a verdade é que estamos preparados. Portanto, neste momento temos mais de 500 pessoas já envolvidas nas autárquicas no Conselho de Ceia, desde a Assembleia de Freguesia, a Assembleia Municipal, Câmara Municipal. Portanto, temos centenas de pessoas que acreditam no nosso projeto, que acreditaram na nova energia e agora vão acreditar que aqui sempre com eles conseguimos resolver os problemas. E o que é que o distingue dos outros candidatos? Bom, eu supondo que tivesse uma pergunta parecida a essa, eu digo que eu não discuto pessoas, não é? Portanto, as opções dos outros partidos, ou movimentos, ou o que é que seja, são deles. Portanto, eu não discuto pessoas. Eu gosto de discutir ideias, debater propostas e ser convencido por uma ideia melhor que a minha e convencer os outros que, quando é o caso, que tenho razão e podemos avançar. E neste momento posso felicitar todos os candidatos que se anunciaram por a sua vontade e por a sua disponibilidade em serem candidatos à Câmara Municipal em particular. Não posso é discutir ideias. Porque se até aqui estive-lhe a falar das ideias que tínhamos e que concretizámos, e podemos falar daquelas que também tínhamos e que ainda não concretizámos, e podemos falar de futuro, da verdade, por acaso tive o cuidado de dar uma volta às outras candidaturas, ainda não vi grandes ideias, ou uma ideia qualquer que eu possa concordar ou discordar. Né? Portanto, prometem apostar em tudo. Quando prometemos apostar em tudo, é porque se calhar não sabemos o que é que queremos, não é? Portanto, mas isso é uma primeira impressão e acredito que também tem o seu timing, todas as candidaturas, e que a seu tempo apresentarão as suas ideias e teremos a oportunidade, como o povo do Conselho de Ceia merece, de discutir as ideias, de as apresentar e podemos-las discutir em tempo oportuno para as pessoas em consciência poderem escolher. Mas para ideias estou pronto para discutir. Agora as pessoas, simpatizo com elas todas. Certo. Quem é que o vai acompanhar nestes 4 anos, a equipa que vai acompanhá-lo? Porque sabemos que o engenheiro Mário é candidato à Junta de Freguesia de Ceia. Os elementos vão ser os mesmos, mas quem é que vai ser o 5º elemento também? Porque... Bom, primeiro, se está preocupado com o 5º elemento, vejo que tem grande confiança, conseguimos reforçar a nossa maioria. Vamos ver se é outra pergunta que eu tenho. Se está confiante que realmente ainda bem que está bastante confiante. Vereadores. Não sei se o povo decidirá, mas registar isso. O que é que eu posso dizer sobre a equipa? Recordar o que acabei de dizer alguns segundos atrás, ou minutos atrás. A Comissão Política do Partido Socialista, portanto, votou-me para ser o candidato e, portanto, atribuiu uma responsabilidade total para a constituição da lista à Câmara Municipal e da equipa com quem eu desejo trabalhar. Fala da questão do engenheiro Mário, eu quero aproveitar o momento para enaltecer o engenheiro Mário Silva, por querer ser candidato à Junta de Freguesia de Ceia, ou por ser candidato à Junta de Freguesia de Ceia, a Presidente de Junta, porque não vemos esta legitimidade de tanta gente que está num pelouro e pensa que estão a descer um degrau. Não, o engenheiro Mário quis ser candidato porque sente que na função de Presidente de Junta consegue ser mais feliz e estar mais próximo ainda das pessoas para a resolução de problemas. É isso que o move, não é? Portanto, aquilo que muitas vezes as pessoas podem ver como uma despromoção nele, e foi isso que também me levou a concordar com a ideia, foi que é um momento de felicidade e de progressão, que é estar noutra função. Também mostra o desprendimento desta equipa que fomos tendo ao longo de 4 anos, porque nós todos temos vida profissional, todos temos vida fora da política, e portanto mostra o desprendimento também do engenheiro Mário, portanto quer ser feliz a servir a comunidade, mais preocupado do que o penacho de ser uma função ou ser outra, ou num sítio ter salário e noutro não, portanto não mostra essa... Os restantes elementos vão ser a seu tempo, permita-me a Salomé, para eu ter respeito também pelos elementos da lista e para ter o respeito da Comissão Política do Partido Socialista, permita-me que a seu tempo, portanto estamos a falar que foi há uma semana esta deliberação, a seu tempo eu possa constituir a lista e apresentar e submeter a sufrágio e, portanto, permita-me isso, mas com certeza vamos continuar a ter uma lista e elementos na variação e candidatos à variação que têm vida própria, que têm uma vida profissional, académica, profissional, na comunidade reconhecida e que são contributo para um bom trabalho para o Conselho. E essa garantia posso lhe dar. Ok.
O que é que a Câmara tem feito para captar novos investimentos, novas empresas, novas indústrias, mas também o que é que tem feito para apoiar todos aqueles que resistem em continuar por estas terras, não é? Apesar de todas as adversidades. Que empresas estão ainda previstas para se instalarem em Ceia e isso representa quantos postos de trabalho? Bom, sobre a questão da atração de empresas, que é sempre algo que nos motiva e ocupa muito o nosso tempo, atrair ou dinamizar a gestão em Ceia é mais difícil que noutros territórios do país, em Ceia e noutros territórios aqui da região. A verdade é que temos lutado, todos nós enquanto comunidade, por aquele fator crítico que mais nos cria dificuldades, que são as acessibilidades rodoviárias, em particular. Provavelmente também me perguntará depois, não vou falar disso agora. Mas em termos de empresas, temos estado focado na transformação do concelho. Por um lado, em acompanhar as empresas que existem, tenho um acompanhamento pessoal próximo dos principais empregadores do concelho, faço questão de reunir, de convidar diversas vezes as administrações dessas grandes empresas ou grandes grupos para acompanhar a vida e, portanto, até sinto que também acabei por conhecer o respeito deles, porque também em momentos difíceis das empresas têm sempre o cuidado de primeiro conversar comigo ou de me chamar e tentarem procurar ajuda também dentro da Câmara Municipal. Além desse acompanhamento que é fundamental, também o acompanhamento aos pequenos negócios e às pequenas empresas. Temos estabelecido o protocolo também para o co-work, a instalação de empresas, startups, com o Ponto Estrela. E há outros negócios que são difíceis de instalar, que temos estado a trabalhar com proximidade para que se possam instalar. E aqui estou a falar mesmo de transformação da economia com base nos nossos recursos. Recentemente tivemos a notícia que o maior grupo de laticínios de queijos do mundo investiu em Ceia e adquiriu uma importante empresa do setor dos laticínios em Ceia. Portanto, é um sinal de confiança. É um sinal de confiança nos nossos produtos, nas nossas empresas, na nossa região, que é um setor em particular que está a viver os seus momentos de consolidação e quando há uns que se tornam demasiado grandes também criam oportunidades para que outros pequenos ocupem espaço. E felizmente nessa área temos diversificado, portanto não estamos só sujeitos a uma empresa, não é? Depois também temos outros negócios relacionados com as energias renováveis, seja em particular, para não estar a falar tudo dos gases renováveis. São processos difíceis, demorados em termos de licenciamento industrial, de licenciamento ambiental, onde os promotores, seja a AEN, seja a Capwatt, têm vivido de forma próxima às dificuldades de quem quer investir, quem quer fazer diferente, quem quer transformar. É que toda a gente embora para a frente, mas depois os mesmos que dizem embora para a frente são os primeiros a pôr dificuldades e a passar rasteiros. Portanto, nesse âmbito de transformação da economia. Depois há um fator que temos vindo a trabalhar ao longo deste mandato e que que carece de forte investimento e que temos investido bastante, algumas centenas de milhares de euros, e correndo o risco de quem olha para aquilo não vê assim grande diferença, apesar das diferenças serem significativas, que é o nosso aeródromo municipal. O município, desde a primeira hora, aderiu ao AED Cluster, que é o cluster, uma associação das empresas relacionadas com a aeronáutica, com o espaço e com a defesa. Portanto, já há 3 anos nós víamos a defesa como uma oportunidade, hoje que toda a gente fala disso, e eu gosto de a ver como uma oportunidade pelos melhores motivos, que é a transferência de tecnologia para a vida civil, não propriamente pelas questões da guerra, que a gente deseja a guerra que não haja em lado nenhum e que se houver que seja longe. E, portanto, o nosso aeródromo, temos o plano estratégico, está em fase de conclusão, para podermos ter a certificação civil total e também a expansão de uma área empresarial envolvente do aeródromo dedicada exclusivamente a estes setores, à aeronáutica, ao espaço e à defesa. Por isso temos trabalhado com várias empresas deste âmbito, tenho tido contactos com multinacionais, com pequenas empresas, startups desta área. Portanto, o objetivo é que o nosso aeródromo deixe de ser uma fonte de despesa e possa, dentro daquilo que é as suas condições e capacidades, portanto é um aeródromo, nunca será um aeroporto, portanto é pouco provável que a Ryanair traga 150 passageiros ali a aterrar, não há condições físicas nem legais para tal, mas podemos desenvolver esses setores.
Portanto, temos estado a trabalhar com proximidade, indo a vários fóruns, marcando reuniões, fazendo marcações nesses fóruns do business to business, antecipadamente com empresas, seja com empresas de drones, e, portanto estamos a falar de drones, não dos drones de brincar, mas de drones de grande vigilância marítima e por aí fora, portanto de grande capacidade, e que possamos procurar. Aliás, isso até era um dos motivos do ensino superior, que se calhar também vai perguntar, que tentámos trabalhar com o Politécnico da Guarda, que era diversificar a oferta formativa e encontrar um caminho novo. E encontrar o caminho que ainda ninguém tem. E, se calhar, tradicionalmente, como é aqui na região, quando formos, se calhar já é tarde. E, neste caso, era mesmo criar cursos dedicados a esta área. Dentro daquilo que são as capacidades que o Politécnico já tem. Portanto, já tem professores de Engenharia dos Materiais, de Engenharia Mecânica. Aproveitar esses recursos. Aproveitar esses recursos, não é? mesmo que tivéssemos que trazer pessoas de fora, que seria necessário, mais da área, e que percebessem melhor, mas poder valorizar e criar uma oferta diferente, porque se continuarmos sempre a oferecer o que oferecemos e que os outros também têm, é difícil nos distinguirmos, não é? E podemos ser competitivos. E, portanto, acreditamos nisto, e, portanto, é um projeto de alguns milhões de euros. Temos fixado em fundos comunitários, provavelmente não o valor necessário para uma primeira fase de grande expansão, mas de alguns milhões de euros para poder investir no aeródromo e garantir algo que se tenta, se calhar, há 20 anos, e dada a dificuldade nunca se chegou ao fim, porque apareceram sempre outras prioridades pelo meio, que é a certificação civil do aeródromo, que ele não tem. Temos um aeródromo, está certificado para a operação da Proteção Civil e de emergência médica, mas não está certificado para aviação civil, turística, como quisermos chamar, e esse processo, que é o que estamos a fazer, tem grandes impactos, não é? O município já investiu mais de €500 mil, seja na aquisição de terrenos, seja nos estudos necessários, na eliminação de obstáculos, nos parceiros da ANAC, que é a entidade reguladora. Portanto, é um processo que estamos a trabalhar e que, portanto, também não podemos abandonar, porque sabemos o que queremos, sabemos o caminho que está a ser feito e não podemos abandonar. A somar a isto ao turismo, e temos acompanhado com muita atenção a questão do turismo, procurado, e felizmente alguns investimentos estão em condições de poder avançar no que diz respeito à hotelaria e à requalificação da hotelaria no concelho e novos investimentos, mas dar esta nota quando se fala de turismo e em alguns eventos que o município também apoia, essencialmente na época baixa, não é? Um exemplo da época baixa para nós é depois da Páscoa, que há menos gente aos fins de semana à procura do inverno, e o meados de junho, não é? Portanto, é uma época com menos procura, tradicionalmente, como é o outubro, até meados de novembro. Portanto, os vários eventos vamos desenvolvendo de desporto de natureza, seja de BTT, seja de trail, seja de cicloturismo, traz gente ao território e que permite dinamizar a restauração, os alojamentos, para terem rentabilidade ao longo do ano todo. E a prova que isso resulta eu não vou usar os dados do Covid porque são anos sempre difíceis. Em 2019, e podem ver ao INE, eu não vou estar aqui ao detalhe para não falhar, mas em 2019 o Concelho de Ceia tinha à volta de 73 mil dormidas por ano. Se forem ver os dados do INE de 2024, o Concelho de Ceia tem 130, 133 mil dormidas por ano. Portanto, isto não aconteceu por magia, as pessoas não passaram a dormir 3 na mesma cama. Isto aconteceu porquê? Porque há quem acredite na região, porque o município também incentiva isso, e de forma democrática, só para terem uma noção, de 2021 para final de 2024, o Concelho passou a ter mais de 3 mil camas. Ou seja, antes tínhamos 2 mil, e este momento temos 3 mil camas em alojamento local. E temos qualquer coisa como 40 conjuntos turísticos, que é o turismo rural, os hotéis e por aí fora. Portanto, houve um salto significativo, uma maior oferta, e isso também traz mais gente e oferta de maior qualidade. Temos alojamentos locais de elevada qualidade, temos o único hotel de 5 estrelas da região da Serra da Estrela, que é as Casas da Lapa. Portanto, há confiança na questão do turismo e acho que ainda podemos conseguir mais. Até se calhar o desafio era de nós todos, enquanto comunidade, haver uma maior oferta, novas insígnias na área do turismo aqui em Ceia, de hotéis, é isso que estamos a trabalhar e sempre nesses contactos, e podermos acreditar que, ok, em 4 anos vamos tentar chegar às 200 mil dormidas. São 200 mil visitantes. Isto acontece porque é que temos 200 mil dormidas? Porque as pessoas também, dada a oferta que o Concelho vai tendo das praias fluviais, dos percursos pedestres, da oferta dos museus e outras iniciativas privadas de animação turística, as pessoas, da vez de virem passar só uma noite ou um fim de semana, cada vez mais
passam mais dias no território. E isso é bom, e é bom para toda a região. Há uma das questões que não me respondeu há pouco, Peço desculpa. No caso das empresas, quantos postos de trabalho é que poderão criar? Eu sou sempre cético, como digo muitas vezes, e digo isto na Assembleia Municipal, eu tenho muito respeito, porque eu também sou empresário, pelos empresários e pela tomada de decisões. Não gosto de politizar aquilo que são decisões empresariais. Portanto, o negócio é um bom negócio e dá lucro. Se não for, o empresário não investe. Não é por os lindos olhos do Presidente da Câmara, há sempre quem apareça nestas alturas, é como nas candidaturas aos presidentes dos clubes de futebol. Há sempre um que promete um estádio maior, um treinador espetacular e contratar o Cristiano Ronaldo. Portanto, nas autárquicas aparecerá sempre quem diz que com os seus lindos olhos e com a sua conversa que atrai centenas de milhares de empresários e de empregos. Charters deles. Portanto, é normal acontecer, acontece em Ceia, acontece em todas as terras. Não é nenhuma crítica em específico a ninguém, é normal acontecer. Mas eu estou a dizer que eu tenho respeito pelos empresários e não gosto de me substituir ou de anunciar aquilo que lhes cabe a eles anunciar. Aquilo, o acompanhamento que eu faço, são centenas de postos de trabalho que estão em questão. Seja no hidrogénio, na produção do hidrogénio verde, seja no biometano, na zona industrial da Abrunheira, seja numa fábrica de eletrolisadores também para hidrogénio, que é para se instalar na Abrunheira, que o município vendeu os terrenos há meia dúzia de meses, talvez, alguns meses, e portanto está neste momento o projeto em fase de aprovação, seja na expansão também dos negócios atuais, seja cajarias, que estão em expansão, muitas delas, seja na área do turismo, e também da procura de novos negócios. Temos dificuldades de trabalhar para procurar empresas na área das tecnologias, por exemplo. O que é que as pessoas procuram, essas empresas? Pessoas. Né? Portanto, é um esforço que temos que fazer, que é criar a qualidade de vida e valorizar a qualidade de vida do nosso espaço público, das nossas infraestruturas públicas, a resposta das nossas infraestruturas públicas, um hospital como deve ser, um centro de saúde em condições, postos médicos em condições e com médicos, né, e com serviço. Essa é outra questão que ainda e, portanto, estas condições são importantes para poder atrair pessoas e quadros mais qualificados. Há dezenas de senenses, pessoas de Ceia, em várias aldeias, que trabalham remotamente para grandes empresas. Eu conheço muitos, até foram meus alunos, e que trabalham remotamente. E, portanto, é preferível estar em Ceia com um salário de Lisboa e contam aqui para a nossa estatística e são relevantes aqui no Conselho e, em alguns casos, em algumas localidades, para quem conhece e quem anda no terreno, vê que há dinâmicas em algumas localidades que são dinamizadas precisamente por estes jovens, por alguns jovens de 30 anos, não é? Mas hoje em dia também é jovens até mais tarde, vivem mais tempo em casa dos pais, e que acabam por dinamizar a sua freguesia, a sua vila, a sua aldeia. E porquê? Porque têm outro conhecimento e experiência de vida. Isso só é possível porque estão aqui a trabalhar remotamente, porque a fibra cobre 95% do território, não é? Portanto, são esses investimentos que são úteis. E são essas as condições que a Câmara, enquanto Presidente, tem proporcionado também aos jovens, aqueles principalmente que saem e que vão estudar fora, e muitos deles já não regressam porque não têm atrativos e empresas que os possam contratar. Portanto, a Câmara tenta também apoiar esses jovens para que eles regressem. Por exemplo, podemos falar daquilo que não conseguimos, que eu também sou franco, naquilo que ainda não foi possível. Por exemplo, um dos objetivos que tínhamos era, de facto, a revitalização das antigas instalações do CAS para o Centro de Inovação e Incubação, e, portanto, foi uma luta difícil para conseguir arrancar aquilo do Governo. Assinámos o protocolo que está de Estado do Trabalho, na altura, o financiamento também assegurado por eles. Mas a verdade é que quando nós tínhamos o projeto e estávamos prontos para lançar a empreitada, o IFP teve uma ordem que é: não podem gastar dinheiro a arrendar espaços quando somos proprietários de um espaço. Portanto, suspendemos esse protocolo. Não é? Portanto, mal o IFP tenha condições de libertar novamente o espaço do antigo CAS, nós vamos agarrar novamente nesse processo do Centro de Inovação e Incubação, mas não ficamos quietos, sabendo desta dificuldade, estabelecemos uma parceria com o Cowork e com a incubadora de empresas, com um ponto de estrela, que é a Navi Jovem, para que as situações que nos apareçam possam ser reencaminhadas também para lá e, se calhar, também terem um acompanhamento ainda mais adequado. Portanto, há instalações no Conselho para acolher isto, apesar de, para nós, e eu em particular, ter essa mágoa de não... que é também daquelas coisas antigas, difíceis de resolver, e que estávamos a chegar lá e, à última da hora, tivemos que escolher, não é? Não se pode ter tudo, ou queremos a obra ou não queremos a obra.
e portanto é preciso fazer sacrifícios e escolhas, mas temos confiança que vamos recuperar esse espaço. Isto para dizer que, relativamente aos jovens, além de cada um ter os seus gostos profissionais e a sua carreira queira seguir, tentámos, ao longo deste tempo, criar um conceito de identidade com o território. De identidade com o território no trabalho que é feito na escola, desde a primeira classe, seja na alimentação, por exemplo, há pouco não falei, mas nós introduzimos a escola a tempo inteiro, que é um apoio fundamental às famílias, introduzimos os lanches escolares, onde a fruta na escola, portanto todas as crianças do nosso concelho têm lanche, um lanche saudável, garantido, e têm fruta, permite a muitos deles terem contacto pela primeira vez com frutas exóticas e, por outro lado, incentivar, que é o que mais apresentamos, as frutas da época e as frutas da região. Criar um sentimento de pertença, seja através de receitas que pomos no concurso para que tenham que ser feitas com produtos também locais, reduzindo a pegada e os círculos de comercialização. Não é difícil, porque tentamos com a empresa aumentar a percentagem desses produtos, portanto é um projeto que queremos dinamizar e por isso estamos a dinamizar também no nosso gabinete de apoio à agricultura, dinamizar com os atores locais, que é uma forma de nos organizarmos para os produtores entregarem os seus sobrantes agrícolas e hortícolas em um determinado sítio que possa de facto vender, porque muitos pequenos produtores não podem vender à empresa que gera as cantinas. Portanto, encontramos uma forma de os produtores agrícolas pequenos poderem entregar os seus produtos em algum lado, serem ressarcidos pelo seu trabalho e a empresa poder comprar de forma legal todos esses produtos para que a componente nas refeições de produtos locais seja ainda maior. Portanto, há objetivos que colocámos que ainda temos que continuar e que as dificuldades que são apresentadas temos que continuar a superar. E esse sentimento de pertença está em vários projetos. Um deles, mais recente, é o Cool Work, em que, portanto, queremos valorizar o trabalho e a dinâmica de trabalho, criando oportunidades para jovens do ensino secundário e universitário de poderem prestar voluntariado, ainda que simbolicamente remunerado, na Câmara Municipal ou no serviço do município, mas também em algumas IPSS, este ano em ano piloto, que tem tido uma procura excepcional. O que é que nós pretendemos com isso? De facto, valorizar os jovens, dar-lhes a oportunidade de dizer que trabalhar compensa, não é? Há que ter orgulho no trabalho, naquilo que possamos fazer. E ocupar um bocado dos seus tempos livres nas férias. Ocupar os seus tempos livres, mas acima de tudo criar um sentimento de ligação ao território. Saber que se estiver a fazer voluntariado na IPSS da sua freguesia, está a ser útil à sua freguesia. Saber que se estiver a fazer voluntariado num serviço qualquer da Câmara Municipal, está a ser útil à sua comunidade. Portanto, tentar criar esse sentimento de pertença, que foi aquilo, digo isto várias vezes, em vários fóruns, especialmente sobre juventude, que me fez regressar ao Concelho de Ceia, foi a minha ligação que tinha à vida associativa, à vida em comunidade. Foi o que me fez regressar, porque eu podia ter ido, acabei o curso, podia ter sido professor para onde quisesse, desenvolver nos negócios que eu fazia, podia desenvolver em qualquer parte do país ou no estrangeiro, mas foi esse sentimento de pertença à comunidade que me fez regressar e que acabou-me a arrastar pela política, não é? E permanecer também. Há pouco estávamos aqui a falar também em termos do ensino superior e da Escola Superior do IPG da Guarda, e temos que falar obrigatoriamente aqui da Escola Superior de Turismo. Para quando é que estão previstas as obras da construção da residencial para estudantes? E para que a construção de uma residencial para estudantes quando a escola superior que existe não tem atraído tantos alunos quanto desejariam, por certo? E não poderá ser contraproducente também num futuro termos uma residencial para estudantes quando na realidade os estudantes são poucos? Bom, isso o que é que a autarquia tem feito então para... e a Salomé, não vejo isso. Para mudar eu percebo a pergunta e a pergunta é útil, mas deixe-me dizer, não é assim em particular, isso é conversa de derrotado. Não vale a pena investir, porque temos outro problema, é conversa de derrotado. Posso dizer que neste momento a residência não está em obras e a culpa é do Estado Central. Não é? E mais recentemente, dos governos que lá têm estado em função, porque lá está, o país não tem a habilidade de aplicar os recursos que tem à sua disponibilidade. Mas os chineses têm que saber também, ter essa informação. Pronto, mas a última reunião que eu tive com o Sr. Ministro, a solução foi, olha, Sr. Presidente da Câmara, se você quer, a gente transfere-lhe isso e faça você. Que eu respondi, olha, podia ter dito isso antes, já estava feito. Não é? Mas pronto, mas isso, aliás, o Ministério da Educação e o Sr. Ministro têm até sido os mais cooperantes neste processo.
Há outros organismos no governo e no Estado, chamado, não quero entrar em teorias da conspiração, mas o Deep State, né? Portanto, outros organismos e outros procedimentos que é preciso ter, que até escapam aos próprios governantes e que dificultam e que atrasam e que emperram os procedimentos. Mas não está feita por esse motivo, ou não está em obras. Portanto, nós estamos nesta fase de análise das condições, se o município tem capacidade ou não de aceitar este empreendimento. Eu, quando tenho alguma dificuldade em desistir, eu sou tentado mas tenho que ter a responsabilidade de analisar as condições e se conseguimos cumprir, não conseguimos cumprir, porque se for para abrir mais um concurso e ficar deserto, não vale a pena. Portanto, temos que criar condições que seja atrativo para haver empresas a concorrer e que depois se possa cumprir dentro daqueles critérios que são. Quanto à questão dos estudantes, bom, há pouco já respondi um pouco. Aquilo que eu tentei trabalhar com o IPG e foi diversificação. Por exemplo, este ano tentámos, com o diretor da escola, antecipadamente, criar condições para que houvesse aqueles cursos pré-licenciatura, ou CTESPs, né? Os cursos técnicos superiores. Uma forma, e aquilo que fizemos foi, as nossas escolas do Concelho de Ceia têm, um exemplo, têm o curso de técnicos laboratoriais, têm o curso de redes elétricas, têm o curso de termalismo ou de farmácia, têm cursos profissionais de várias áreas. Era importante que o Politécnico desenvolvesse, aqui em Ceia, uma oferta para muitos dos alunos que não vão ter capacidade de entrar à primeira no ensino superior, uma oferta destes cursos técnicos superiores, para que eles pudessem, por um lado, melhorar a sua formação com o nível 4 e aqueles que tivessem condições e achassem importante, progredissem depois para a licenciatura. E há várias áreas, e fizemos esse casamento entre a oferta que as várias escolas do IPG têm, não estamos a falar só da Escola Superior de Turismo e Hotelaria, estamos a falar da oferta que o IPG tem nas várias escolas, para que pudessem ter agora. Nós podemos criar as condições, fazer as pontes entre as escolas, a ideia apresentar, não nos compete a nós andar atrás de cada menino. Portanto, isso é um trabalho que a escola tem que fazer, de promoção e de procura. Sei que no último ano têm feito um grande esforço também nesse sentido, de trazer alunos das mais diversas escolas profissionais relacionadas com turismo de toda a região centro e do norte, têm vindo a Ceia visitar a Escola Superior de Turismo, conhecer a cidade e temos cooperado com isso. Portanto, houve esse esforço, temos que reconhecer um esforço maior na promoção da escola, vamos ver o resultado, mas houve um esforço maior e esse mérito e esse reconhecimento temos que cuidar de haver esse esforço. Quando diz, então, mas é residência. Por exemplo, se o município pegar nisto, nós vemos a residência de estudantes primeiro por dois fatores. Interessa à cidade continuar com aquele mono ali. Aquilo é património do Estado, é nosso, é todos nós, que está ao abandono há 30 anos, né, no seguimento dos problemas que houve na FISEL. Se quiser perguntar pela FISEL, também tenho novidades. Para nós FISEL, né, para outros Beira-Lã, mas para nós é FISEL. E, portanto, pergunto eu, é bom para a cidade, é bom para o Concelho, que um património do Estado esteja naquele Estado? Passa a redundância. Portanto, primeiro ganho, qualificação da cidade, qualificação do património e do Estado, que é de todos nós. Primeiro ganho. Depois vamos dizer, então, mas 100 camas é muito, é pouco? Repare uma coisa, mesmo entrando, nós já atualmente financiamos 80 camas ao IPG. Financiamos, temos o protocolo em que financiamos a antiga residencial Jardim, no edifício Jardim, que tem 30 camas, se não me falha a memória, mais cama, menos cama. Portanto, financiamos, é a Câmara que paga ao IPG para poder pagar a renda desse espaço, já há vários anos, não foi comigo, já veio de mandatos anteriores, e mais recentemente um protocolo tripartido com o Centro Paroquial de Ceia, o IPG e a Escola Superior de Turismo e a Câmara Municipal, em que a Câmara financia 50 camas na Casa de São José. Não é a Câmara que a gera, estão a dispor do Politécnico para gerir da melhor forma que considerar, para apoiar os alunos dentro das regras que eles próprios têm, da ação social e dos protocolos com regiões estrangeiras e por aí fora. Está à ordem. Pergunto eu, estas 80 camas custam a nós todos por ano qualquer coisa como 40 mil euros. Se deixarmos pagar esses 40 mil euros, já tem o segundo ganho. Porque a verdade, não é preciso camas em residências, elas já existem. Estão a ser pagas é pelo orçamento municipal. Mas elas já existem. Portanto, requalificação da cidade, do imóvel, 2, de um imóvel que é património de nós todos, do Estado, 3, nós já pagamos para haver essas camas. Em quarto lugar, por isso é que eu dizia que a conversa é derrotada,
Se um dos maiores problemas na atração dos estudantes que são deslocados é o alojamento, é a habitação, ora, se uma escola tiver uma residência digna, uma residência em boas condições, não será um fator competitivo para essa mesma escola? Tenha essa escola cursos de turismo ou cursos de outra área qualquer? Pergunto eu. Portanto, entre o deve e o haver, a oportunidade do PRR de executarmos aquela verba. Portanto, é dinheiro que está ali, se nós não usarmos, neste caso o Governo não usar em ceia, vai usar no outro lado ou devolver à União Europeia. Para resolver estes problemas todos, qual é que é o nosso papel? Eu não estou cá para desistir, não estou cá para, perder uma expressão, para entregar de barato o derrotismo. Para a escola não aparecem lá alunos, tem pouco, esquece aquilo. E pronto, daqui a uns anos estamos a discutir 2 imóveis. Estamos a discutir a cantina da FISL continua em ruína e estamos a discutir a escola que afinal não há. E está lá o edifício. Portanto, é a conversa que nós não queremos ter e o que eu acho que é útil. Poderá haver gente que tenha outra opinião e é legítimo, mas eu acho que entre o deve e o haver, não estou convencido a desistir ainda daquilo. Tão facilmente, sim. Temos que ponderar os riscos. Então, e quais são as novidades para a FISL? Bom, as instalações da antiga FISL, a Beira-Lã, mas nós chamamos de FISL, é uma novidade que, como sabem, já tinha sido questionada até publicamente pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia sobre o destino, porque começaram lá a aparecer as placas do banco a dizer que o imóvel estava em venda e, portanto, isso foi assunto aqui no Conselho. Aquilo que nós dissemos e que garantimos para nós importante é que, de facto, que a área possa ser requalificada, possa ser melhorada, possa melhorar a cidade, melhorar o Conselho e respeitando alguns fatores de história. Um deles é a fachada dos serviços administrativos, portanto, onde estava o logotipo e o lettering da Beira-Lã ou da FISL. Portanto, essa fachada acho que é importante manter como preservação de memória coletiva, de memória histórica, não a beleza podemos-la discutir, mas como memória. E por outro lado, todos os outros atos, estamos a falar de 30 mil metros quadrados, portanto uma importante área na cidade, possa ser colocado ao serviço e dinamizar a economia do Conselho. Eu perguntava pelo Presidente de Juntas o que é que eu tomaria com os licenciados de imóveis. Olha, algumas hipóteses que foram surgindo, se for em venda, que é quando a Câmara pode exercer o direito de preferência, olha, se venderem isso para algumas atividades que a gente não veja grande futuro, a Câmara, mesmo sem dinheiro, executa o direito de preferência. Haveríamos de arranjar o dinheiro, mas executava o direito de preferência. A verdade é que a novidade é essa, é que o Millennium BCP encontrou um parceiro, a propriedade, portanto a Câmara não pôde exercer o direito de preferência porque a propriedade continua a ser do banco, mas encontrou um parceiro para dinamizar e rentabilizar aquelas instalações e aqueles espaços. Portanto, eu já tive a oportunidade, mal soube isso, portanto não esperei que aparecessem, peguei nas pernas e fui a Lisboa ter com esses empresários e dar-lhes a conhecer as nossas intenções e tentar perceber as intenções deles. E ontem mesmo tive a oportunidade de o receber aqui em Ceia, poder visitar algo que não entrava lá há dezenas de anos, aquela área da FISL, e portanto conhecer alguns dos projetos. Portanto, eles estão neste momento, estão incumbidos por isso pelo banco, de procurar parceiros para dinamizar, e aquilo que pretendem é dinamizar mesmo na área do turismo, na área comercial, e criar fatores únicos e diferenciadores. Também eles próprios estão à procura de conceito, por isso é que reuniram connosco. Nós colocámos aquilo que consideramos que são as nossas exigências urbanísticas, não é? De integração na cidade, seja a criação de um arruamento que ligue ali à frente da cantina da FISL e do IFP e que, portanto, possa percorrer toda a fábrica e vir sair junto da Escola Guilherme Correia de Carvalho. Portanto, isto é um master plan que já temos preparado há alguns anos. Portanto, isso para nós é uma condição, se for para qualificar só para ser armazéns, não podemos exigir isso. Mas numa transformação urbana maior é uma das exigências que colocamos, e o outro que é a preservação da fachada. Portanto, dentro do projeto e do espírito da empresa parceira do Millennium BCP, parece-me que são 2 objetivos possíveis de alcançar. Mas a novidade é que há alguém que está a pegar naquilo para estudar e para trabalhar e para poder investir e trazer coisas diferentes e novas à cidade. Ou seja, mais uma razão para investirmos na residência de estudantes. Não vá o IFP ficar requalificado, não vá a FISL ficar requalificado e nós, enquanto donos daquele imóvel do Estado, continua ao abandono. E o Museu do Edifício está fora de questão? Neste momento não é propriamente uma prioridade. Nós já podemos criar condições, e é isso que temos procurado, quando eu falo de preservação da memória, criar condições para que haja uma preservação dessa memória, desse património imaterial,
sendo instalações privadas, nós podemos exigir que façam um museu. Não se invalida que possa ocorrer noutra localidade do concelho, mas neste momento, para ser sincero, nós temos vontade de fazer coisas novas, mas também temos obrigações. E ninguém escolhe o tempo em que governa, não é? Houve o tempo de fazer muitas coisas novas, houve o tempo de pagar a dívida e de fazer outras coisas, não é? Mais imateriais, e há um tempo de requalificar. E é o que temos feito, é requalificar. Temos requalificado, não é? Portanto, a mim não me interessa estar a fazer algo novo, sabendo que ao lado tenho o património que é de nós todos a cair aos pedaços, que foi o que herdámos na educação, no Ministério da Educação, e herdámos foi escolas podres, não é? Portanto, vamos falar agora sobre saúde. Vamos falar sobre saúde. O Centro de Saúde tem uma casa nova e uma cara nova também. Recentemente houve a criação de 2 unidades de saúde familiares, a Serrana e a Nova Estrela. Este é um modelo de gestão que tem sido implementado em vários pontos do país no âmbito da reforma operada ao nível dos cuidados de saúde primários. E este modelo foi também implementado aqui no Concelho de Ceia, com os objetivos principais de garantir mais acessibilidade aos cuidados de saúde e reduzir o número de utentes sem médico de família. Contudo, parece que isto não está a ser conseguido. E muitos utentes continuam sem médico de família e muitos foram deslocados dos seus polos para integrarem estas 2 unidades no Centro de Saúde de Ceia. Tendo em conta a especificidade do território e a realidade demográfica do Concelho de Ceia, o que é que está a falhar com a criação deste modelo? E é que há populações também de algumas freguesias que têm vindo a protestar e a reclamar por um melhor acesso à saúde e o direito a um médico em permanência nestes polos. A Câmara está solidária com estas populações e não teme que estes movimentos boicotem as eleições conforme prometeram, se nada for feito? Bom, em primeiro lugar, estamos sempre solidários com as populações. Porque todas as soluções são criadas para responder à necessidade das pessoas. Haverá pessoas que concordam, umas que percebem melhor, outras que não percebem, não querem perceber, e outras que percebendo não concordam na mesma. Não é? Portanto, há que respeitar todos esses pontos de vista. Aquilo que é a garantia que quero dar, porque nós já podemos ter o USFs há mais tempo. E, portanto, se não há, foi porque a Câmara Municipal interviu junto, em particular da anterior administração da ULS, porque não queríamos um modelo do USFs centralizadoras, em que ficava só 1 ou 2 polos a atender pessoas. Portanto, como nós, no ponto de vista da Câmara Municipal, queríamos manter todos os polos de saúde abertos, todos, digamos, nunca fomos favorável a essa solução e por isso é que as USFs, se calhar, não foi criada nenhuma há 2 anos. Podia ter sido criada se o Conselho de Administração da altura tivesse dado vazão a isso e a essa medida. A Câmara Municipal manifestou-se contra junto dos promotores dessa USF, portanto não é algo que sabem, e portanto pela Câmara Municipal nenhum polo de saúde encerra no nosso Concelho. Seja em qualquer USF, seja mais longe ou mais perto do Centro de Saúde Central em Ceia. Portanto, isto é uma garantia que eu quero dar, porque temos aí à perna. Agora, claro que há pessoas, é um modelo de transformação dos cuidados e da forma de gestão. Eu não vou me evitar de comentários sobre o que é ser gestão, porque eu tenho a obrigação de lidar diretamente com a administração da ULS e com as senhoras coordenadoras e transmito-lhes de forma franca aquilo que são percepções e que são aquilo que me fazem chegar a mim. Qualquer um desses movimentos tem tido sempre na Câmara Municipal uma porta aberta. A Câmara Municipal tem recebido, tem ouvido, tem acolhido, tem levado e mais importante do que isso, porque às vezes nós parece que não somos pombos correio. Temos promovido que quem tem a gestão dos cuidados de saúde primário receba as pessoas. Por isso é que houve uma coordenadora que participou em Loriga numa reunião com centenas de pessoas. Por isso é que houve alguns movimentos que marquei de reunião com o Conselho de Administração. E alguns presidentes de junta tiveram reuniões com o Conselho de Administração. As USFs têm um modelo com a administração, que é todos os meses há uma reunião de monitorização e em que parte dessa reunião, portanto são questões internas, não têm que resolver, mas há uma parte da reunião em que podem participar entidades externas. Uma das entidades foi a Câmara Municipal, que foi convidada. Eu combinei com o Sr. Administrador que isso se calhar era insuficiente. Por isso é que nessa comissão passou a fazer parte também a Comissão de Saúde da Assembleia Municipal. As pessoas que às vezes perguntam, deixam de ouvir da minha boca, passam a ouvir de quem está a gerir os processos. Portanto, se eu quisesse ser o titular ou achar-me o mais importante ou o maior, não fazia isso. Ia lá só à Câmara Municipal, que era a entidade máxima. Não, nós queremos participem. A Câmara Municipal não tem nada a esconder
e se o modelo de gestão, a administração ou os coordenadores tiverem alguma coisa a esconder, as pessoas podem lá ir perguntar de forma franca, olhos nos olhos. Que a Municipal dá a vez a pessoas. E houve reunião desses movimentos, ainda recentemente, e está marcado também para agosto com algumas juntas de freguesia que têm colocado essas questões, poderem participar nessa reunião de monitorização desses indicadores desses dados e apresentaram questões relacionadas com a gestão, questões relacionadas com as relações interpessoais, o que sentem de que melhorou e o que piorou. Agora, há algo que importa reter. Isto das USFs não é nada de novo, existe há 20 anos. Há mais de 700 no país. No distrito havia duas, uma na Meda e outra na Guarda, entretanto também foi criada uma segunda na Guarda. A verdade é que às vezes também há decisões que eu não vou discutir a mudança de se com autorização ou não, acompanhei, ouvi as pessoas, isso é competência das USFs e da ULS responder e respeitar as pessoas. E respeitar as pessoas. Mas está ao lado dessas populações. Sim, por isso é que interferi para isso. Muitos desses casos que fui recebendo pessoalmente têm sido resolvidos. Têm sido resolvidos. Não tem medo então que eles boicotem? Opa, isso é uma responsabilidade de cada um, não é? Portanto, é um direito cívico votar. Portanto, o boicotar eleições, não, pronto, aparecem na televisão, no outro dia o médico, não sei se lá aparece na mesma ou se vai haver mais médicos, não é? Mas pronto, mas isso é o que é, eu respeito isso tudo. Aquilo que eu quero garantir e dizer às pessoas que o centro de saúde é importante nós temos de investir, por exemplo, atualmente requalificamos o conjunto de freguesia, o posto médico ou o polo de saúde em Torais, está-se a preparar também mudanças em Pinhanços, estamos a colocar climatização em vários desses polos de saúde, em Paranhos, em Torais, em Loriga, em Pinhanços quando mudar. O de São Romão foi requalificado há alguns anos, em São Domingos também houve algumas mudanças, em Torrozelo também. Portanto, criar condições para que os médicos se sintam bem no seu posto de trabalho. Isso não é competência da Câmara, é do Estado. Mas nós estamos à espera que o Estado venha resolver os problemas todos. Portanto, a Câmara tem-se adiantado. Tem-se atravessado. E uma coisa posso garantir, não fosse este investimento em infraestruturas, e se não fosse mudar o modelo de gestão para o USFs, não estávamos a discutir se faltava um médico ou se faltavam 2 médicos. Estávamos a discutir os 6 ou 7 médicos que se tinham ido embora. Convidados por outras USFs, noutros distritos e noutras ULS. Portanto, é porque temos de ter a noção disto. O problema não era se vinha mais um médico. A questão era que perdíamos os médicos que tínhamos. Portanto, tudo à volta vai começar a criar o USF. Quem chega primeiro serve-se, quem vem depois não tinha. E depois, para responder aos médicos de família, e é algo que pode desafio perguntar à administração da ULS, para não ser eu a dizer, que é quantas pessoas têm médicos de família há no Conselho de Ceia? Nas contas deles são 0. Porque há 15 dias entraram 2 médicas novas. Calhou, há presidentes de Câmara vão tirar fotografias com as médicas que chegam. Eu não fui, se calhar as pessoas não sabem, não é? Mas, portanto, atualmente existem 2 dificuldades no que diz respeito a médicos no Conselho. Dificuldades. A ULS da Guarda reforçou, nestes últimos tempos, com 12 médicos de famílias. Quantos vieram para Ceia? Então vamos à pergunta. Eu desafio toda a gente a ir ver o despacho do Governo e ver quantas vagas é que havia para Ceia. 0. Eu desafio as mesmas pessoas a verem quantas médicas vieram para Ceia e que foram colocadas noutros sítios qualquer. Mas para virem para Ceia, algum lado ficou sem eles. E vieram para Ceia porquê? Porque havia o SF, porque estão a participar num projeto diferente. Não é? E vieram para Ceia porque foi esse o compromisso. Eu não podia fazer grande alarido, disse, 0 vagas, uma vergonha, até antes das legislativas. E, portanto, eu confiei e trabalhei em conjunto com a Administração e com o Ministério da Saúde, até na altura com o Sr. Secretário de Estado, que entretanto deixou de ser, e confiei que os 2 médicos que eram necessários virem para Ceia e que tínhamos andado literalmente a pescar à linha, em parceria com os médicos, mas a Câmara a pescar à linha, e podemos falar também sobre o hospital, sobre isto, que viriam para Ceia, que não seriam desviados. E, portanto, cumpriram esse compromisso. As 2 médicas estão há 15 dias, 3 semanas, a prestar serviço, portanto, no Conselho de Ceia. Exatamente, para cobrir as 2 médicos de família que faltavam. Continuam 2 problemas, que é uma médica que está de baixa, legitimamente, está de licença maternidade, e depois temos a questão mais do sul do Conselho, onde temos contado com os préstimos do médico já aposentado, que todos conhecemos, e que, portanto, importa, a ULS, é isso que exigimos, que haja a substituição dos médicos que estão de baixa, não basta a intersubstituição entre os parceiros do SF, é preciso que as pessoas tenham médico de família, porque os médicos têm os mesmos direitos que os outros trabalhadores. Portanto, que haja essa substituição, e, por outro lado, que garanta que, no médio prazo, cria condições, e a Câmara está disponível para ajudar, com participar, ajudar na habitação, nos quilómetros, o que for, se for necessário,
para que não ficamos na mão, ou não ficamos da disponibilidade de um médico que legitimamente pode a qualquer momento desejar usar a sua reforma e, portanto, não podemos obrigar a lá estar. Tem que ter a sensibilidade de continuar a trabalhar e é útil, mas temos que arranjar uma solução para o sul do Conselho e eu confio. E temos soluções para trabalhar com esta administração da OLS, que é que lá está, portanto, para nós, é com os nossos parceiros, para criar soluções para atrair médicos também para o sul do Conselho, para Loriga, para Vide, para dar resposta e como é que isso a essas pessoas. Essa contratação? Essa contratação, primeiro tem que haver um empenho, é como estas médicas, é pescar à linha. É literalmente pescar à linha. Poder sentir que estão num bom projeto, porque mais que o dinheiro também os preocupa serem atraídos por um bom projeto profissional. E depois, se for necessário, dada a distância, um apoio extra que a OLS não pode dar, mas que a Câmara possa contribuir, a Câmara está disponível para assumir isso, seja na habitação, seja na deslocação, está disponível como assumiu ao longo dos últimos anos. Assumiu combustível para os médicos que vêm de Viseu, porque ainda tínhamos menos. Como a Câmara Municipal não sabe, mas no hospital, se há urgências, é o município que suporta as dormidas, aos médicos que vêm, por exemplo, do Porto, as dormidas entre turnos, que suporta os quilómetros, e isto aqui com concordância da administração, não é? E com o coordenador da urgência em Ceia. Se há cirurgias, algumas cirurgias em Ceia, se há anestesias, consultas de anestesia já em Ceia, é porque é o município que financia a vinda dessas equipas, também do Porto, dessas equipas de anestesistas, também do Porto para essas pequenas cirurgias e para as consultas de anestesia. Portanto, é o município que está a financiar. Dirão alguns, o município, porque é que dos impostos que eu pago para a Câmara Municipal, a minha rua precisava de alcatrão novo, porque é que anda a gastar dinheiro, aquilo que não lhe compete, que é do Estado. Mais uma vez a pergunta é, não sou de ficar de braços cruzados, porque é que é mais importante? Para mim a saúde é mais importante, é uma prioridade para toda a gente. E por isso essa opção política desse investimento e dessa cobertura dessas funções. Não vêm pelos nossos lindos olhos. Também não virão porque sentem bem no trabalho que fazem. Portanto, é um suporte que a administração da OLS não pode dar, mas que o município pode assumir e assume. E, como digo ao Conselho de Administração, venham mais, arranjem mais médicos internistas, que o hospital precisa. Estamos cá para ajudar. Estamos disponíveis para ajudar, por exemplo, voltando às USFs. As USFs têm a capacidade, e já que se candidataram, para poder acolher estagiários de medicina, os chamados alunos internos, não é? Que estão a fazer o internato. E, portanto, tendo essa capacidade, também é uma mais-valia para o Conselho. Passa a ter todos os anos 1, 2, 3 jovens médicos a acabar a formação em Ceia. Podem criar laços afetivos à cidade, pode criar aqui a oportunidade de trabalho. E, por outro lado, também este acréscimo de médicos permite dar resposta que os outros médicos não possam dar, dentro das competências que têm. E o município, para que isso possa acontecer, também está disponível para, no momento das candidaturas dos internos, dizerem em Ceia tem habitação por conta da Câmara. Vão fazer o estágio internato a Ceia. Tem habitação, até é mais relevante no médico início de carreira, que tem um salário mais pequeno, até é mais relevante nesse início de carreira. Venham a Ceia fazer o internato. Então temos isso articulado com as administrações. Mas tudo isso é insuficiente, quanto também a falta de acessibilidades que trazem e levam também as pessoas. Não existe, não é? E a questão dos ICs continua no papel. É uma luta antiga. Sobre isso quero dizer o seguinte, os tempos não são favoráveis a essa nossa ambição. Os tempos não é de hoje, já de algum tempo atrás. Mas nós temos que procurar. Sobre o IC6, por exemplo, não se compreende como se perdeu 3 anos, é o país que temos. 3 anos em tribunal porque alguém contestou o concurso e andámos 3 anos para no fim se contratar a mesma empresa que estava previsto contratar. Portanto, a empresa está há 3 anos a guardar engenheiros à espera para fazer o projeto. Isso é quem não tem noção da realidade, não é? Portanto, o projeto está... Posso responder o que o Sr. Ministro das Infraestruturas me respondeu a mim e aos meus colegas da região, de Tábua, Oliveira do Hospital e Gouveia. Que é, Sr. Presidente de Câmara, se o projeto está a ser executado, não tem que se preocupar. Faça-se o projeto, depois logo se vê. Não foi propriamente uma resposta que nos tenha agradado a 100%. Portanto, as condições, está neste momento em regime de fazerem o projeto, de fazer o estudo de impacto ambiental, porque tudo isso foi perdido, todo o trabalho que foi feito em 2009 foi perdido ao longo destes anos, e portanto, naquele troço entre Tábua e Folhadosa,
Portanto, tudo isso está a ser feito. Quanto aos outros ICs, em particular aquele que nos diz muito a nós, o IC37 e a ligação à ferrovia nelas, neste momento tenho preparado uma proposta para o Ministério e para as Infraestruturas de Portugal, que é, mais uma vez, se eles não podem fazer, não conseguem fazer, criem as condições de o município faz. Não lhe chamamos ICs, podemos lhe chamar uma variante da Vila Chã ou Carvalhal da Louça. Pode não ter o perfil da autoestrada, que acho que também se calhar não é necessário, mas podemos criar aqui condições para acelerar isto. Porque estamos à espera, cada vez que lá vamos resolver primeiro o IC6. Portanto, continuamos à espera do IC6. Estamos à espera que o IC6 esteja pronto e em uso para começarmos a pensar na outra. Bom, estamos mal. Portanto, eu não sou de ficar muito à espera. Portanto, a proposta que eu tenho, e foi algo que também lancei o desafio a outros colegas presidentes de Câmara, se quiserem esse desafio, que é tomemos nós em mão o nosso futuro. Não é de uma maneira, nós também nunca pedimos autoestradas, não é? Queremos estradas dignas, atualizadas, que não te passem e que não coloquem em risco as populações por onde as mesmas atravessam e que permitam ter uma ligação mais rápida, confortável e segura a outros eixos rodoviários de maior dimensão e, no nosso caso em concreto, até uma ligação mais segura à ferrovia, que é o transporte do passado, mas que hoje se diz que é do futuro, portanto, e Portugal agora decidiu investir, o que torna mais difícil, porque o dinheiro vai para a ferrovia, não vem para as estradas, torna a nossa ambição mais difícil de concretizar. Precisamos todos ter esta noção. Isso não invalida que a gente não se dedique, e, portanto, temos sempre ideias e soluções para contornar. Se for preciso, nós assumimos, devemos de encontrar forma, garantam-nos o financiamento necessário. Não é? Estamos a falar de dezenas de milhões de euros, portanto, o município não tem essa capacidade financeira. Se fosse Sintra, fazia, como fez o hospital. Mas demos essas condições, demos essas garantias, nós estamos disponíveis para assumir o esforço, toda a chatice burocrática, estamos disponíveis para assumir nessa criação daquilo que eu designo de variante, usando o traçado do IC37, a variante desde da Vila Chã, desde depois da Ponte de Santiago, até à saída do Carvalhal da Louça, antes da Ponte de Mondego, e depois, dali para a frente, poder a IP fazer a ponte, os outros municípios continuarem também o traçado, ou se quiserem, dê-nos o dinheiro que a gente faz. E falando nessa localização, Mondego, barragem de Girabolhos, como é que está todo esse processo? Bom, o Governo apresentou, não quero mentir, mas apresentou neste inverno, em fevereiro, março, não quero mentir, eu estive presente na sessão, que foi um domingo ao final da tarde em Coimbra. Vamos acreditar nos nossos governantes, mas quem for ler a estratégia, a água que nos une, vê que a barragem de Girabolhos está lá apontada para estourar em 2035. A intenção do Governo foi um número para a Câmara de Coimbra, porque a barragem de Girabolhos que eles propõem, não é? E que está, por exemplo, que garantimos também que está no programa de ordenamento do território da região centro, nós queremos que seja mais do que apenas um açude que permita regular as cheias no Baixo Mondego e que permita ao Basófias navegar na Ponta Sul em Coimbra. Então a Câmara é a favor da construção da barragem? Somos a favor, aliás, da mesma maneira que fomos contra quando um governo do PS, secundado pelos seus parceiros da Geringonça, fez o favor às empresas de não avançar com as barragens, foi a opinião que transmitimos na altura, continuamos a ser favoráveis hoje. Tem as suas vantagens e inconvenientes, aquilo que não podemos querer é que seja só usarem o nosso território. Para salvaguardar que em Coimbra não molham os pés quando saírem do TGV, nós ficamos só com o nevoeiro. Não pode. Nós garantimos, somos parceiros, admitimos, porque a barragem de Girabolhos tem, isto mais evoluído, tem questões de soberania nacional e que temos de ser solidários. Mas também temos que exigir a solidariedade. Não é? A solidariedade, olha, por exemplo, nas acessibilidades. A barragem de Girabolhos é uma questão de soberania nacional. O único rio que o país controla integralmente é o Rio Mondego. Não é? O Rio Mondego sai da Serra da Estrela, que é a maior massa de água que o país tem, portanto a água é um fator de conflito já presentemente. Não é? Por outro lado, também temos a questão da soberania alimentar, portanto o Baixo Mondego produz a maior parte do arroz e de outros produtos de apoio à agricultura e à pecuária no país, e portanto também temos que ter essa solidariedade, que é os terrenos mais férteis do país serem possíveis de cultivar e temos esse retorno. Mas também não podemos ficar só com o nevoeiro. Temos que ter a solidariedade também do resto da região e do país, nomeadamente nas questões
da acessibilidade. E aqui há um projeto que temos desenvolvido com outros concelhos vizinhos, que é a valorização hídrica da Serra da Estrela. Fizemos esse plano hídrico, está previsto no plano de revitalização da Serra da Estrela, que tem andado nada. Apesar do empenho do seu secretário de Estado. Mas a barragem de Girabóis, o projeto correto dela era o que foi previsto nos anos 50, que é criarmos aqui uma grande bateria de energia, não é? Que a água, reservar essa água e funcionar em parceria com outras barragens, no Rio Mondego, mas em particular com a barragem da Ace-Dace, e funcionar num sistema de cascata irreversível, um pouco similar ao que aconteceu no Tâmega. Claro que haverá pessoas que ao ouvirem isto ficam escandalizadas, que as barragens são o fim do mundo, mas nós queremos mais uma vez soberania, e neste caso soberania energética. Convém que o país se vá acautelando, e a barragem de Girabóis tem esta vantagem de servir o país todo. Nós, enquanto Conselho, enquanto região, devemos exigir também solidariedade, e não é só resolver os problemas dos outros, resolvemos também os nossos para nós sermos competitivos. É isso que se exige. Também não poderia terminar esta entrevista sem irmos ao ponto mais alto de Portugal, continental. Está previsto no vosso programa eleitoral alguma reestruturação dos edifícios que outrora albergaram os radares da Força Aérea que estão situados na Torre? Bom, eu sobre a Torre não me focava... Nós vemos que eles estão completamente degradados, não é? Eu vou-me evitar, em termos de turismo, o impacto não é assim de tecer os comentários, que já muita gente me ouviu, os comentários sobre a Torre, mas temos que definir a Torre. Ainda no outro dia dizia isto por causa do plano de revitalização e dizia isto numa reunião, e temos também que ter a capacidade de exigir. O plano atualmente, o plano de ordenamento do parque em vigor, previa para lá que tivesse que haver um plano pormenor intermunicipal, onde Ceia tem 80% da área, portanto seria o líder, que eu tenho-me recusado. Que eu recuso-me a andar aqui a fazer planos atrás de planos e mais instrumentos e mais regras sobre regras, quando depois no fim ninguém faz nada. Aquilo que o município de Ceia se propôs, agora que esse plano vai ser revogado e já está contratado pelo ICNF, pelo Estado, a criação do programa de ordenamento do parque, e que temos a questão do plano de revitalização, aquilo que nós nos propomos é criar um projeto, não é? Vamos nos deixar cá de planos, sobre planos a estabelecer regras, que isto não é a União Soviética, um projeto de investimento concreto de valorização daquela área, que pode implicar valorizar essas torres, demolir algumas coisas, construir outras. Eu não vou discutir o projeto que não tenho, não é? Que não conheço. Mas aquilo que nós estamos disponíveis para liderar é um projeto de requalificação da torre, porque é um ponto icónico do país. E o exemplo que eu dou é, se o Estado pôde gastar milhões no Museu de Foscoa, porque criámos ali, encontramos algo icónico para o país e relevante, o mesmo Estado, dentro do plano de revitalização que está previsto, também pode apostar na torre e não estar a criar mais regras que só servem para condicionar, que depois no fim não se faz nada. Portanto, o nosso plano é, mais uma vez, um bom motivo para sermos reeleitos, é que estamos com isso em mãos, né? De poder criar de realizar de facto, esquecer mais regras, não é? A criação só de regras por criar regras, porque no papel aceita tudo, e passarmos a um projeto que possa, até com o plano de revitalização, transformar aquela área. Pode ser através do Estado, com a parte do Estado, privados a entrarem, estou disponível para todos os modelos. Tem que ser um projeto para executar, com arquitetos de renome nacional ou internacional, que seja icónico. E não aquilo que vemos hoje em dia, que aquelas estruturas abarracadas e, mais uma vez, o património do Estado ao abandono, como a torre que refere. Acredita então que todos estes projetos que tem em mãos ainda, acredita que os eleitores lhe vão dar um voto de confiança? Eu tenho essa confiança. Nestas eleições? Eu tenho essa confiança. Acho que temos bons... Primeiro, eu costumo sempre dividir isto em 3 partes, né, quando me apresento aos eleitores. Primeiro é prestar contas. E permitiu-me, no início, prestar contas sobre aquilo que nos comprometemos, aquilo que dissemos que íamos fazer e conseguimos fazer, mas também prestar contas daquilo que queríamos fazer e que ainda não conseguimos fazer, ou que está em mãos a acontecer. Prestar contas. Depois, ter projetos para o futuro. E não falando de tudo, né, também a gente está a elaborar, atualizar o nosso programa de compromissos, mas tem aqui uma série de ideias concretas que valorizam o território e que valorizam as pessoas. Portanto, queremos melhorar, portanto, temos foco do futuro, além de tudo isto que está em mãos, estes programas mais estratégicos, como a Torre, mudar a Torre, por exemplo, a Lagoa Comprida, valorizar a Lagoa Comprida como centro náutico, que é algo que é impossível hoje.
É impossível. Com concessionários turísticos, com ICNFs, hoje, com o emaranhado de regras que temos, é impossível criar um acesso digno ao perdão. É uma forma correta de recebermos os turistas do nosso concelho. É ao tapar os buracos, que acham que tem que ser sempre a Câmara a tapar quando aquilo tem dono. Quando alguém recebe a renda. E que foram tapados recentemente, porque aquilo estava... Mas está bem, mas tem dono aquilo. Tem dono, não é? É um bocado como a estrada do Val do Rocim, não é? Toda a gente bate nos municípios, mas aquilo tem um responsável. E que nem deixa fazer, não faz nem deixa fazer. Portanto, a Lagoa Comprida é uma coisa tão simples como um acesso digno, uma escadaria ou uma rampa ao Pardão para visitar. É algo assim tão difícil? É. Por causa Portanto, a luta que eu tenho e que os meus colegas aqui na região temos, é de facto transformar a forma de gestão do Parque Natural da Serra da Estrela enquanto ativo turístico, enquanto ativo de ecossistemas e que possa dar retorno a quem cá vive. Porque nós recebemos zero da boa água que mandamos para Lisboa ou para Coimbra. Portanto, é essa luta que eu quero continuar e que tenho estado a fazer na região, que sou, perdoem-me a imodéstia, um dos líderes da região no combate nestas questões da coesão. Portanto, que eu acho que merece, mesmo que os resultados só venham depois com outros, merece essa minha luta e eu quero continuar essa minha luta. Isto para dizer que temos provas dadas, prestamos contas daquilo que fizemos e que nos propusemos a fazer, temos ideias para o futuro, além das questões de território, também fizemos muito no que diz respeito à escola, à valorização dos apoios sociais, assumimos competências. Foram 4 anos extremamente difíceis, entre 4 governos, incêndios, tragédias que marcam uma geração. Foram 4 anos, de facto, difíceis, mesmo assim não parámos, não desistimos. E também nesta transformação económica do concelho queremos levar a progredir, queremos ser os líderes da região. E às vezes no líder da região as pessoas de Ceia procuram em concelhos distantes ofertas que o concelho não tem e que nós, se queremos ser líderes da região, temos que ser capazes de atrair, e temos sido capazes de atrair essas intenções e estes investimentos dessas ofertas que a população procura. Não é dizer, e nem toda a gente pode achar isso que é o mais importante, mas são ofertas que a população procura e aquilo que procuramos é que seja em Ceia, nesta região, não dos 21 mil de Ceia, mas na região dos 70 mil aqui na franja da norte da Serra da Estrela, possam ter em Ceia esse polo líder da região em serviços, em produtos, em serviços públicos. É esse o nosso objetivo e que temos que continuar a trabalhar para isso. Portanto, temos ideias concretas, não é? Portanto, já dissemos que queremos apostar e continuar a apostar. Não prometemos dizer que vamos fazer tudo, porque e agora não faremos. Pedi-lhe uma mensagem para todos. Bom, posso fazer o resumo daquilo tudo que eu acabei de dizer e agradecer essa oportunidade. O que é que proponho e vamos propor o Luciano Ribeiro e o Partido Socialista nas eleições autárquicas de 12 de outubro? O que temos para oferecer é de facto a proximidade. Conhecem-nos. É uma candidatura de gente que tem vida para além da política, é uma candidatura de gente experiente, de gente que tem vontade, com certeza como todos, de ajudar a nossa comunidade e o nosso concelho, mas capacitada para. E, portanto, essa proximidade viu-se ao longo de 4 anos e é aquilo que garantimos no futuro. Estaremos aqui, como sempre tivemos, consigo, a fazer aquilo que é melhor para a nossa comunidade. É uma candidatura com a cabeça, com o coração, com o corpo em Ceia, com os 2 pés em Ceia, como sempre tivemos e queremos continuar a estar. E ao lado das freguesias também, sempre das populações. Ao lado das populações, seja o que for, seja, ainda este fim de semana, um exemplo, vou ter a oportunidade de estar em Ceia num importante evento aqui da cidade, com algumas centenas ou milhares de pessoas, mas também irei a Cide, irei ao Gondufo, irei à Teixeira, onde houver alguém que precise, estaremos sempre aqui convosco. É essa a mensagem que temos para transmitir e a confiança que há um trabalho que está a ser realizado, um trabalho que começa a dar resultados e que merece ser terminado por quem o iniciou e merece também, podemos lançar estas novas ideias, muitas não falámos aqui hoje, de melhoria da qualidade de vida, do espaço público, da melhoria dos serviços públicos, de lançar no futuro o nosso concelho. Portanto, com confiança no trabalho desenvolvido, com confiança que temos muita energia para os próximos anos, aqui continuaremos sempre convosco. Muito obrigada. Muito obrigado.